feliz? O Botafogo tem 2 rodadas no Brasileiro, tem 2 vitórias, tá em segundo lugar e torcedor botafoguense, aproveita! Para de bobagem, deixar os outros ficar xoxando o Botafogo, vamos parar com isso. O Botafogo venceu o Bahia fora de casa, foi efetivo e mantém aí a boa fase no Brasileiro. Cadê? A primeira chance da partida foi do Bahia, encabeçada tranquila para Lucas Perry. Na sequência, um susto em chute por cima do gol. A resposta do Botafogo foi certeira. Júnior Santos fez bela jogada pela ponta, tabelou com Tiquinho Soares, limpou a marcação e abriu o placar, 1-0. O time da casa reagiu no fim do primeiro tempo. Vitor Jacaré recebeu livre, deixou o marcador no chão e empatou a partida. O Alvinegro entrou ligado no segundo tempo e por pouco o Júnior Santos não marcou mais um em chute de longe. O Bahia também se lançou para o ataque. Gabriel Teixeira recebeu na frente, chutou forte, Lucas Perry salvou. E quem não faz, leva. Tietê tabelou com Tiquinho e chutou de fora da área para decretar a vitória do Glorioso. Final, Botafogo 2, Bahia 1. Muito bem, hashtag SBT Esporte, a gente quer você participando com a gente, manda sua mensagem, você que é fogão e tá feliz, manda sua foto lá, a gente quer ver todo mundo, a gente quer conversar com vocês, daqui a pouco vai pintar uma enquete ali, tá? Pedrosa, eu comuniquei, se não abrisse o programa hoje com o Botafogo, eu ia embora, porque isso é um absurdo. Lucas Pedrosa, fiquei feliz com o que eu vi. Ai, foi o melhor jogo do Botafogo. Não foi. Mas eu falo isso sempre aqui. No futebol, minha gente, o que importa é a bola na rede, é o gol. Então, se você às vezes não foi melhor em números, se não for... o importante é vencer, ser efetivo. E foi exatamente o que o Botafogo fez ontem. Soube sofrer. O Bahia não é qualquer time, tá? Não tá de brincadeira. E o Botafogo foi lá e foi efetivo. Em 2 falhas do Bahia, 2 finalizações e um pivô do Tiquinho Soares com assistência, que é uma coisa maravilhosa, hein, Lucas Pedrosa? O ponto é esse, Fernanda. Assim, a gente está falando de campeonato brasileiro. Nenhum jogo é fácil. Muito menos você enfrentar um adversário que tem uma grande torcida, como é o Bahia, fora de casa na Arena Fonte Nova. E aí, cara, eu só tenho que parabenizar a efetividade do Botafogo. Ah, Pedrosa, foi uma grande atuação. Não foi uma grande atuação, mas o Botafogo teve seu melhor início dentro do Campeonato Brasileiro dos últimos 11 anos. O Botafogo não vencia o Bahia há 4 anos. Então a gente tem que aqui valorizar o que foi feito dentro da Arena Fonte Nova, valorizar o Tiquinho Soares, porque o ponto importante também, é óbvio, no primeiro gol o Júnior Santos fez uma jogada espetacular, mas aí você vê o acerto do Botafogo em trazer esse jogador de volta. Porque desde o momento que ele retornou ao Botafogo, ele tem feito boas atuações. E ele consegue fazer o primeiro gol com a parede do Tiquinho, depois o Tietê, que a gente comentou nesse programa aqui. Não tem como descartar o Tietê do time do Botafogo. Eu nem acho que o Tietê é um reserva do time do Botafogo, muito pelo contrário. Ele vai entrar circunstancialmente, ele vai ser titular em alguns jogos e ontem ele fez o que o Botafogo também espera. Conseguiu tabelar com o Tiquinho e meteu o segundo gol. É claro, o Bahia é um grande adversário no momento, atuando, não é um grande adversário. O Bahia, inclusive, da SAF, pra mim foi a SAF mais desorganizada nesse momento aí É uma SAF diferente, né? É uma SAF bem diferente, é do Grupo City, isso aí, que contratou uma pancada de moleque e outros jogadores do futebol brasileiro que não são de tão bom nível assim. A montagem do time do Bahia foi muito mal feita, mas nada disso apaga a boa vitória do Botafogo. Até porque o Bahia não fez uma péssima partida ontem, não. Não, mas é realmente um time desequilibrado. Péssima não, uma partida ruim. O Bahia é um time desequilibrado. Uma partida ruim. Mas isso não apaga a atuação do Botafogo, que foi lá e fez o que tinha que fazer. Conseguiu os 3 pontos fora de casa e é isso que importa. Num jogo que foi importante pro Tietê, ele completou 50 jogos com a camisa do Botafogo. E 2 gols seguidos, né? Fez um gol no último jogo, fez um gol ontem também, um gol importante. No último jogo ele fez o 4º gol, um gol de pênalti, que eu até destaquei aqui a questão do Cuesta ter pego a bola, como capitão entregue pro Tietê bater aquele pênalti. E ontem você entende quando ele faz o gol, todo mundo abraçando, e ele com uma cara de alívio. O jogador estava precisando disso mesmo, de entrar bem, que é o que ele tem feito, e também de marcar gols, que isso é muito importante. Ainda mais um gol importante como esse, o gol da vitória. O que me chamou a atenção, até passou a imagem aqui novamente na comemoração, os jogadores muito unidos. Você pode falar tudo do Botafogo, menos que o grupo não está unido, que o grupo não quer fazer acontecer.
porque você percebe isso. E eu fico muito feliz em ver a evolução do Botafogo nas primeiras rodadas. Muita gente desmerecendo o Botafogo, porque pegou o Bahia, um time que vai brigar, teoricamente, na parte de baixo da tabela. Independentemente disso, enfrentar o Bahia lá na casa deles é muito difícil. Tudo bem, o Bahia precisa evoluir também no futebol brasileiro, beleza, mas tem que ressaltar a boa vitória do Botafogo e ressaltar, é claro, você já falou, mas eu não quero deixar passar a partida do Tiquinho Soares. Que centroavante, mal comparando, me lembra muito o Fred, o que ele faz dentro de campo, o que ele fez dentro de campo com a camisa do Fluminense. Ele é um pivô extremamente importante, que é raro hoje no futebol brasileiro. Poucos jogadores conseguem fazer o que ele faz. Vou dar um exemplo, o Pedro, talvez no Flamengo, faz o que ele faz. Ele é muito inteligente sem a bola, é um jogador extremamente importante. Méritos aí para a diretoria do Botafogo que achou esse jogador. E ele muda um pouco com o Eduardo, porque o Eduardo, como ele se movimenta muito, ele faz o Tiquinho se movimentar eu ia falar também. dele agora. São dois jogadores inteligentes juntos. E aí, quando esses jogadores se encontram no futebol, a gente vê belas jogadas como essas. Assim, o mérito todo é do Tiquinho, porque é um cara muito inteligente, mas essa movimentação, não no caso desses dois gols, que ele tá bem na grande área mesmo, fazendo o pivô, que é o que ele sempre fez. Mas se você reparar no jogo inteiro, o Tiquinho ele se movimenta muito com o Eduardo. Às vezes você olha o Eduardo na grande área e o Tiquinho fora dela. E o Eduardo, em campo, ele deu uma mudança pro Botafogo durante a temporada que foi muito grande. E eu tava também ansioso para ver qual dia que o Eduardo ia jogar mal, e ontem, na minha visão, ele jogou mal. O Eduardo não fez uma grande partida, só que o que eu vejo de positivo nisso? O Botafogo respondeu. O Botafogo não ficou dependente do Eduardo, muito pelo contrário. E aí eu tenho que também destacar aqui a entrada do Segovia, o garoto. Matia. Muito bom jogador, um cara que conseguiu... Segovinha. Muito Segovinha. bom jogador. Tecnicamente, ele tem muita bola no pé. É um cara que conseguiu, em alguns momentos do jogo, onde o Bahia estava pressionando, ele conseguia fazer os dribles dele, segurar a bola lá na frente. Então vai ser um jogador importante pro Botafogo aí nessa sequência de temporada. A gente tem poucos jogadores hoje no time do Botafogo, e talvez até brasileiro, verticais e que fazem o 1 contra 1, né? Porque às vezes o cara faz o 1 contra 1, mas pouco objetivo. Faz o 1 contra 1, termina ali a jogada e busca o lado. E às vezes o cara é muito vertical, mas não tem muito recurso. O Matia é um menino que eu percebo que ele tem essas duas coisas. Ele tem bastante recurso, é um garoto muito arisco, e ele é muito vertical. Eu gosto desse tipo de jogador. O Luiz Henrique também é um garoto muito vertical. O Vitor Sá também é muito vertical, mas ainda oscilam muito. O Matia entrando sempre, a gente vai começar a entender que jogador ele vai começar a se desenhar, já que é um garoto. E ele precisa driblar a questão dele ser muito pequenininho, né? Porque ele é muito baixinho, mas muito magrinho também. Eu acredito que vai acontecer também um trabalho para ganhar um pouco de massa para esse jogador. Agora, destaque também para o Rafael, que está improvisado na lateral esquerda e fez mais uma bela partida com o Botafogo. E também para Lucas Perry, Vini Casagrande. Não, a defesaça que ele fez lá no jogo de ontem, eu falei, meu Deus, que fase viveu o Lucas Perry. Baita goleiro, é chover no molhado ficar aqui elogiando o Lucas Perry, é algo que a gente faz há muito tempo já. Quando o Gatito retornar, desculpa, Gatito, mas hoje a titularidade é do Lucas Perry, na minha opinião. Mas a gente também tem que ressaltar ali o lado direito do Botafogo, que continua sendo um problema, na minha opinião. O de Plácido, ele não consegue ser regular. Em determinado momento ele faz uma boa jogada e no outro momento ele simplesmente dá um apagão no jogador. Sim. Pode ser um período de adaptação também ao futebol brasileiro. Eu acho que tem que ter paciência. Isso aqui não é uma crítica ao jogador, mas ainda é uma preocupação para o técnico Luiz Castro. E tem um outro detalhe. Adrielson saiu sentiu o músculo, e aí entrou o Felipe Sampaio em seu lugar, entrou numa fogueira, né, ainda no início do segundo tempo, mas foi bem o Felipe Sampaio. Tem uma pergunta pra quem no Twitter, #SBT Esportivo, manda você também sua pergunta. O Eduardo Silveira mandou, Venê, quem é o favorito pro jogo de domingo? Flamengo ou Botafogo? Antes do jogo de domingo, o Botafogo ainda tem um compromisso na Copa do Brasil na quinta-feira, e o Flamengo também tem seu compromisso na Copa do Brasil amanhã. Mas, no final de semana, o próximo compromisso do Botafogo e do Flamengo, eles vão se encontrar, né, no Maracanã, com o mandante sendo o Flamengo. Bom, eu acho que o favorito é o Flamengo, independentemente do momento das duas equipes. Eu acho que o favoritismo do Flamengo é muito por conta do elenco que o Flamengo tem, da qualidade técnica dos jogadores. Repito, não pelo momento que o Flamengo vive, até porque o momento não é bom. É um momento que é início de trabalho do técnico Jorge Sampaoli, e o Luiz Castro a gente já conhece o trabalho dele. Mas pelo elenco, diria aí, Venebet, 55% de favoritismo do Flamengo. 55%. Vamos olhar nossa enquete hoje. A gente já vai trazer o drone do Venê,
A gente falou muito ontem Tem a sobre provável escalação do Flamengo também. tem, vamos falar do Flamengo também. A gente falou muito de grama sintética ontem, né? Na nossa conversa foi pintando dúvidas. E o Vene foi apurar em relação a treinamento e grama sintética e também lesão e grama sintética. O Vene já vai trazer pra vocês o que ele apurou. Vamos antes na enquete. Qual clube brasileiro mostrou o futebol mais bonito na década? Atlético Mineiro de 2013 é a primeira opção. Cruzeiro de 2014. Flamengo de 2019, Fluminense de 2023. Mostrou o futebol mais bonito. Não é mais efetivo, que ganhou mais títulos, nada disso. Mais bonito. O que você tá rindo? Quer a minha resposta? Eu quero. Independentemente de título conquistado, Flamengo. De 2019, né? E você, Pedrosa? Difícil, tá? Muito difícil. Você tá em porque- dúvida com o quê? Não, tô em dúvida. Todos. Eu acho que o Cruzeiro tá abaixo aí. Apesar de ter uma regularidade monstra dentro do Campeonato Brasileiro, que foi campeão, bicampeão, né? O Atlético Mineiro tinha Ronaldinho Gaúcho, Jô, Diego Tardelli, Bernard. Era um negócio netamente Era chato sim. demais. Eu adorava ver esse time do Atlético. Cara, eu acho que... bonito. Eu vou ficar com o Atlético Mineiro. Eu acho que o Flamengo de 2019 é mais avassalador do que todos esses. O mais impressionante foi o Flamengo de 2019, sem dúvida alguma. Eu sempre falo isso aqui. Existe o futebol brasileiro antes desse Flamengo e depois desse Flamengo. Isso aí é indiscutível. Agora, se a gente tá falando de beleza, plasticidade, eu fico com o Atlético Mineiro. O que o Ronaldinho Gaúcho fez Onde tem o bruxo... naquele ano ali foi brincadeira. É verdade, mas é uma bela disputa aí, vota lá, @SBTRio. Boa enquete, hein? Parabéns. Deu o seu voto aí, @SBTRio, a gente quer saber a sua opinião. Ô, Vene, eu vou chamar o Flamengo, mas antes, você explica a questão da grama sintética, a gente ficou em dúvida ontem. Como treina? Treina todo dia no sintético, uma vez no sintético, sempre no sintético, não treina no sintético? A gente queria saber isso em relação ao Botafogo e aos outros dois clubes no Brasil que tem a grama sintética, que é o Palmeiras e o Atlético Paranaense. E também ficou a dúvida, será que tem mais lesões mesmo? Que é o que todo mundo fala, né? Vene, o que você apurou? Antes de mais nada, crédito ao David, um amigo meu que joga futebol comigo, porque foi ele que me fez essa pergunta e eu, de fato, falei, beleza, eu não sei, pouca gente deve saber. Como é que funciona treinamento em grama sintética? O Botafogo, os funcionários do Botafogo consultaram também Palmeiras e Atlético Paranaense, outros clubes que utilizam a grama sintética. Hoje, o Botafogo treina apenas na véspera, por ser um treinamento, entre aspas, mais tranquilo, um treinamento mais técnico, sem ser físico. Apenas na véspera. Palmeiras e Atlético Paranaense, por entender que os jogadores já se adaptaram ao gramado, não treinam nem na véspera e nem depois. Só utilizam gramado de grama sintética no dia do jogo. Hoje o Botafogo adota essa metodologia de trabalho. Pode mudar? Pode. E outra coisa que alguns jogadores andam relatando, dores em algumas partes do corpo que antes não sentiam. Pode ser adaptação ao terreno, é normal. Claro. A gente estava conversando no camarim, Isso aí. você até falou assim, beleza, Vinícius, se você praticar um outro esporte hoje, você vai sentir dores em outros locais. E é verdade, faz parte do processo de adaptação ao novo terreno. Mas respondendo a muita gente que tem essa dúvida, o Botafogo hoje treina apenas na véspera. Na véspera do jogo em casa, né, gente? Por Claro. exemplo, esse jogo contra o Bahia, obviamente, foi um treinamento, teve que viajar e tudo mais. Mas quando o jogo é em casa, que é o caso, por exemplo, do jogo de quinta-feira, depois de amanhã, vai fazer E não essa há nada questão da comprovado Isso cientificamente que eu ia falar falando agora. que dá mais lesão jogar em grama sintética. O que tem é alguma rejeição, na verdade uma grande rejeição, de grande parte dos jogadores do futebol brasileiro à grama sintética. Muitos jogadores não gostam de atuar nesse terreno. Sair da zona do normal é sempre ruim, né? E aí é super normal. A questão da pesquisa, gente, e aí elas vão começar a acontecer. Que se esse é um mundo que está acontecendo no futebol brasileiro, os grandes estudiosos do nosso país vão acabar fazendo pesquisas em relação a isso. E a gente tem que respeitar quando tiver uma pesquisa, porque a pesquisa científica ela é sempre muito bem feita, tem um número de amostras, tem uma regra, não é de qualquer jeito. E aí, quando tiver uma pesquisa de parâmetro, a gente acaba trazendo aqui pra vocês. Falar do Flamengo, virou a chave pra Copa do Brasil e vai em busca da virada amanhã contra o Maringá. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O rubro-negro vive a expectativa para mais um desafio, agora pela Copa do Brasil. O técnico Jorge Sampaoli terá a missão de comandar o time para tentar reverter o placar no Maracanã. A torcida terá novamente um papel importante para empurrar o Fla para uma virada. Para ficar com a vaga, o rubro-negro terá que vencer por 3 gols de diferença ou devolver o placar de 2-0 para levar a decisão para os pênaltis. Mesmo em desvantagem, o Fla conta com um bom retrospecto para conseguir sair com a classificação na quarta-feira. A mais recente foi na mesma competição no ano passado.
Pelas oitavas de final, o time da Gávea havia perdido o primeiro jogo por 2-1 para o Atlético Mineiro no Mineirão. Já no Maracanã e com o apoio dos rubro-negros, o Flamengo venceu por 2-0 e ficou com a vaga para as quartas de final. O time já começou a se preparar para o duelo. Davi Luiz, que foi desfalque no domingo, fez parte do trabalho em campo. O jogador ainda é dúvida para a partida de amanhã. Quem deve continuar fora é Bruno Henrique. Ele teve uma tendinite e é desfalque para o jogo. O Fla ainda tem mais um treino para definir os jogadores que irão enfrentar o Maringá e lutar para conseguir a classificação do time. Muito bem, barulho de drone. Por favor, Venei Casagrande, você já tem a provável escalação desse Flamengo contra o Maringá? Então, pelo que o Jorge Sampaoli esboçou na atividade dessa terça-feira, ele vai utilizar o mesmo time que ele utilizou na estreia dele pelo Flamengo, contra o Nublense, na última quarta-feira. Com o retorno do Davi Luiz, voltando aí o time, porque ele foi ausência no último jogo, ele vai utilizar 3 zagueiros pelo treinamento. Aí ele utiliza Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, ele volta com o Marinho atuando ali como ala, Ayrton Lucas na ala esquerda, e o restante é o mesmo time que atuou contra o Nublense, com Pedro e Gabigol sendo mantidos no ataque do Flamengo. Quem tinha aquela dúvida se os dois iam jogar juntos, querendo ou não, o São Paulo está indo para o terceiro jogo pelo Flamengo e o terceiro jogo com Pedro e Gabigol no ataque. Ô, Lucas Pedrosa, qual foi a diferença do time contra o Nublense e o time contra o Internacional? Taticamente foi um time bem diferente, Antes né? do Pedrosa falar, só explicar por que ele utilizou 2 zagueiros na última partida. Porque ele não tinha o Davi Luiz. E ele entende que hoje, sem o Davi Luiz, nenhum outro zagueiro consegue fazer a função de zagueiro central com 3 zagueiros. Perfeito. Então, por isso, ele utilizou 2 zagueiros. Perdão, Pedrosa. O Rodrigo Caio conseguiria fazer essa posição, mas eu não sei qual é a condição de fato física dele 100%. A gente sabe que qualidade para isso ele tem. A diferença é que no jogo contra o Nublense, o Flamengo utilizou o Marinho e o Ayrton Lucas espetados na ponta, como gosta de jogar o Jorge Sampaoli. O Marinho é um cara muito mais ofensivo e que tem pouquíssimo poder de marcação. O Flamengo foi enfrentar o Inter no Beira-Rio. Então, obviamente, você vai mudar sua característica para você também segurar o ímpeto do Beira-Rio. E aí ele botou o Wesley, que é um lateral e que tem funções defensivas melhores do que a do Marinho. Além, é claro, de ter jogado com 2 zagueiros, só que eu já falei isso aqui. É muito comum você ver uma saída de 3 acontecendo, mesmo quando você não tem 3 zagueiros. E quem fazia essa função era o Thiago Maia, que retornava para fazer essa saída de 3 junto com os outros 2 zagueiros do Flamengo. Então, assim, é aquilo que a gente sempre fala. Com bola é uma coisa, sem bola é outra coisa. E o Flamengo vai voltar a jogar como jogou contra o Nublense, por quê? Porque precisa do resultado. Porque vai jogar dentro de casa, precisando fazer 3 gols para poder se classificar. Então ele espeta o Marinho, coloca 3 zagueiros, mas já falei isso aqui 1000 vezes também. Não é porque tem 3 zagueiros que o time é defensivo, muito pelo contrário. Fabrício Bruno, pode reparar, você vai lembrar de mim. Fabrício Bruno joga muitas vezes como lateral direito para acionar o Marinho e também construir pelo meio. Inclusive, a gente vê o Ayrton, um cara... Eu acho que hoje é o jogador mais potente do Flamengo, não sei se vocês concordam comigo. Sim. A gente vê o Ayrton, independentemente do esquema tático, ele volta como um lateral Muito esquerdo, bem. defensivamente falando, né? Porque o lateral ele tem que ser muito bem ofensivo, muito bem defensivo. O Marinho não, o Marinho ele já é um ponta aberto pela direita e ele não se comporta como um lateral direito defensivamente. E aí o Fabrício fecha e até o desenho defensivo dos zagueiros, dos 3, para proteger aquela região do Marinho, Sim. que ele não se comporta como um lateral. Então, assim, essa escolha com 3, colocando o Marinho ali espetado, é muito mais... você entrega muita ofensividade porque você deixa o Marinho assim, ó, ô cara, vai que é tua. Seja vertical, vai em busca do gol, porque aqui atrás a gente está te defendendo, Veneno. Até porque o Fabrício Bruno ele fez muitas vezes essa função no Red Bull Bragantino, o antigo clube dele. Ele jogou muitas vezes de lateral mesmo, assim. Não era uma improvisação, não. Ele atuava como lateral. Ele é um cara muito inteligente que sabe dar conta do recado quando botam ele nessa função. A minha, aí é uma opinião minha, tá? Eu não escalaria o Marinho. Eu acho que essa teimosia do São Paulo com o Marinho não vai dar certo. Eu acho que hoje você não utilizar o Matheus França, na minha opinião, é um absurdo. Porque é um jogador que só cresce de produção. Inclusive, quando entra no segundo tempo, ele dá conta do recado. Eu colocaria... A única mudança que eu faria nesse time seria colocar o Matheus França na vaga do Marinho. É porque o Matheus França é reserva do Gabigol. Não é reserva do Marinho. Isso que eu ia falar. Será que não é porque praticamente ele não pensa de igual o Matheus aos dois? França ele tem que entrar, gente. Não, é porque assim, se a gente parar para analisar, é momento. Futebol é momento. E o momento do Matheus França é o momento que você tem que utilizar. Inclusive, futuramente, se o Flamengo quiser fazer dinheiro, caixa, qual é o próximo jogador que todo mundo fala aí que é a próxima venda milionária?
o próprio Matheus França. E o Gabigol, a gente está vendo nas partidas, não justifica a permanência dele no time titular. Então, beleza. Quer tirar alguém? Que tire o Gabigol ou tire o Marinho. Mas tem que colocar o Matheus França. Tem que pôr o Matheus França. É isso. Só que aí você joga da forma que o São Paulo ele não gosta de jogar. Porque o Matheus França sabe fazer isso, ele sabe fazer isso. Mas não é a característica dele ser um ponta. Tipo, jogar no 1 contra 1 como o Marinho faz. Eu não tô nem defendendo a não escalação do Matheus França, tá? Eu acho que o Matheus França tem potencial mesmo para ser titular do Flamengo. E já falei aqui na vaga de quem. Mas assim, entre Marinho e Matheus França, nesse duelo, eu entendo o São Paulo escolher o Marinho, por quê? Porque ele trabalha no jogo posicional para que o Marinho fique no 1 contra 1 e consiga ser agudo, ou pelo meio ou pela ponta. O Matheus França tem capacidade para fazer isso? Tem, mas é a melhor característica dele? Não. Não há troca de funções durante a partida no jogo do São Paulo. Sim. É isso. Agora Não, dá pra... Durante a partida até tem. Só que o Matheus França não vai jogar de ponta direita colado na lateral. Não é a característica dele, ele joga mais costurando por dentro. Essa é a boa característica do Matheus França, porque ele tem um arranque, ele tem uma habilidade muito grande. Então, pra mim, o Matheus França é reserva do Gabigol. O Matheus França é reserva, por exemplo, de um Gerson, que eventualmente joga de meia, e aí talvez se o Gerson voltar para segundo volante, você pode botar o Matheus França. O Everton Ribeiro entra assim em algumas oportunidades também. Então o Flamengo tem um leque de opções. Mas nessa posição na direita, quem são os titulares dos reservas hoje? Marinho e Wesley. Agora dá pra entender E que porque muda o Flamengo muito, muda taticamente, muito. né? Por que o Flamengo está em busca de um extremo direito. Isso aí, É por isso, desde o começo da temporada, não era porque o Vitor Pereira estava pedindo. Tudo bem, ele queria. Vitor Pereira queria. Mas, independentemente do Vitor Pereira ou não, chegou o São Paulo, o Flamengo continua buscando um extremo direito. Que é aquele atacante que apoia ali pelo lado E direito. tem, tá? Que é o Matheus Gonçalves. Eu acho que entre o Marinho e o Matheus Gonçalves, por exemplo, era melhor botar o garoto. Inclusive, o Matheus Gonçalves perdeu espaço. Algo que eu acho inexplicável. Como que você tira o espaço do Matheus Gonçalves, um jogador que estava evoluindo bastante, Muito. um garoto que dava conta do recado, e você continua investindo em Marinho, que é um jogador que não deu certo no Flamengo. Eu não estou dizendo que o jogador é ruim de bola, desaprendeu a jogar, mas no Flamengo não deu certo, e isso é normal. Isso não é um demérito do atleta. Não deu certo. Coloca o Matheus Gonçalves. Olha. Vene, você tem atualização sobre o Bruno Henrique? Será que ele vai ser relacionado aí para esse jogo contra o Maringá? Ele voltou a treinar hoje, Fernanda Maia. Dificilmente será relacionado para o jogo contra o Maringá. De repente, contra o Botafogo no final de semana, ele volta. Ele está sofrendo uma tendinite no joelho. São dores no mesmo joelho que ele sofreu operou? a cirurgia. Exatamente. O Departamento Mas Médico do isso é Flamengo natural? trata como natural Sim. essas dores, até porque ele voltou antes do previsto. Não preocupa, segundo o Departamento Médico do Flamengo. Mas a gente sabe que tem casos anteriores aí que fazem, sim, a gente ficar preocupado. Exemplo, o Rodrigo Caio. A gente não precisa esconder aqui. O Rodrigo Caio é um jogador que sofreu muito com problema no joelho. Ele sofre até hoje. Então tem que ter cautela no retorno do Bruno Henrique. Já era algo planejado, né? Não tem jeito. É de forma gradual o retorno dele. Vamos falar do Flusão, Big Boys? Chegou a hora? Muito bem, hoje tem Fluminense em campo na Copa do Brasil contra o Paysandu. Será que o torcedor do Tricolor está otimista para essa partida? A reportagem é do Flávio Vini. Fala, Flavinho. O torcedor do Fluminense parece estar vivendo um sonho. Vai passar numa boa, desfilando, dando olé. O time já foi bicampeão carioca, está com 100% de aproveitamento e é líder, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Agora, o Tricolor tem sim o direito de pensar em grandes conquistas nesta temporada. Eu acho que ele vai ganhar outro título. Porque não adianta só o técnico ou só os jogadores, tem que ter uma colaboração mútua para que funcione, né? Uma metodologia tática, né, que o Fernando Diniz conseguiu implementar com muita maestria, conseguiu essa proeza de montar um time, encaixar um bom elenco. O Fluminense chegou à marca de 6 vitórias seguidas. Venceu jogando bem e sendo muito superior aos adversários. Foram 16 gols marcados e apenas 2 sofridos nesses últimos 6 jogos. Nós, tricolores, a gente almeja principalmente a Copa Libertadores. Esse ano vai dar bom. Dá pra sonhar grande sim, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Os jogadores se dedicam cada vez mais e entendem que cada jogo tem que ser tratado como uma grande final. O desafio nesta terça-feira é pela Copa do Brasil. Como venceu o primeiro jogo no Maracanã por 3-0, o Fluminense pode até perder para o Paysandu, hoje em Belém, por 2 gols, que passa de fase. A gente tem que botar na minha cabeça botar os melhores jogadores possíveis para a gente conseguir vencer jogos.
O Paysandu, a gente tem que respeitar o Paysandu e vamos respeitar no limite máximo. O Fluminense segue de Belém para o Ceará, onde enfrenta o Fortaleza sábado pelo Campeonato Brasileiro. Se continuar com esse desempenho, vai ser difícil despertar o tricolor do sonho que está sendo o ano de 2023. E o que eu vejo em toda a imprensa, e nós até já comentamos por aqui isso, o Fluminense está ótimo, né? Mas será que o Fluminense vai conseguir o ano inteiro jogar assim? Ai, não tem um elenco. Ai, o Fluminense... Gente, o Fluminense está jogando muito e está tentando com as suas armas driblar o calendário. Primeira coisa, falamos aqui no primeiro jogo contra o Paysandu. A gente percebeu que o Diniz queria fazer um placar